Oi, gente, que maravilhoso poder falar um pouquinho para vocês sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana e das tantas coisas que eu pude refletir, das coisas que eu pude aprender. E quando a gente lê sobre o Vem Segue-me, sobre o seu propósito, a gente aprende que o propósito de fazer o Vem Segue-me é a conversão, é a nossa conversão. E também é para que a gente se aproxime do nosso Salvador Jesus Cristo. E esta semana eu pude sentir isso muito de perto, à medida que eu estudava a designação. E foram tantas coisas, tantas as impressões. E eu não pude deixar de me imaginar ali, nas tantas histórias, nos tantos milagres, ao lado do Salvador. E eu gostaria que você também fizesse esse exercício, que se transportasse e que também pensasse. Uma das coisas que me veio à mente foi: se eu tivesse a oportunidade de passar um dia ao lado do Salvador, ou se eu tivesse a oportunidade de estar junto do Salvador, o que eu pediria para ele? Nesse momento, qual é a minha maior necessidade? E eu fiquei pensando nisso e eu gostaria que vocês pensassem sobre isso também. O que eu pediria ao Salvador? E ler essa designação foi me imaginar ao lado do Salvador, caminhando pelos lugares que ele caminhou, presenciando os seus milagres, observando a necessidade das pessoas. E eu vou dizer para vocês, eu vou te contar que eu não sei qual dos milagres, qual dos ensinamentos me impactou mais. Eu não sei se foi o leproso, que quando a gente pensa no leproso, esse que era isolado da sociedade, que não tinha um convívio social, que era rechaçado, essa doença que era incurável, e de repente esse homem vai lá e se aproxima do Salvador e diz, né? E diz que sabe que se ele quiser, ele pode curá-lo. A gente vê e aprende com a fé desse homem. Uma doença que não tinha cura. Mas Cristo faz o milagre. E ele diz: eu quero. E aí a gente aprende que tudo podemos com Cristo. Que Ele é o Deus do impossível. Se Ele quiser, Ele pode nos curar. E aí a gente vai seguindo os passos do Salvador, né? Seja através de Lucas, seja através de Marcos, de Mateus, cada um falando sobre esses milagres. Alguns com mais detalhes, alguns contando algumas situações únicas, mas a gente aprende tantas coisas, né? Eu fico imaginando a sogra de Pedro jazendo em febre, na cama deitada, e de repente vai lá o Salvador e a cura, e ela já está de pé, servindo a eles, de repente alimentando-os. E eu fiquei pensando nisso, qual é a nossa necessidade? E quando as pessoas levavam e a sua fama se espalhava entre as multidões pelo bem que ele fazia, os endemoniados, os paralíticos, e todos iam ao Salvador. Estavam todos diante dele. Eu me emocionei muito, né, com aquela história que todos nós conhecemos, daqueles 4 amigos que, vendo a casa aí arrodeada, muita gente na porta, todos buscando a sua cura, e eles não conseguem entrar pela porta, mas eles têm uma ideia. Então eles sobem no telhado, eles fazem um buraco no telhado. E, gente, impossível não imaginar essa cena desses amigos tentando levar o leito, né, a cama do paralítico, num telhado que é difícil se equilibrar, e você conseguir ainda descer essa cama para que o Salvador curasse. Né? E quando o Salvador vê aquilo, ele fica, né, impressionado com a fé deles. E ele diz, né, que cura os pecados dele. Teus pecados estão curados.
E nesse momento estava lá um homem que era um escriba, né? Então esse homem judeu, ele olha e diz: nossa, ele está blasfemando. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas aí o Salvador sabia o que estava no coração dele. E o Salvador diz, né? É mais fácil curar os pecados ou é mais fácil dizer: levanta-te e anda? Né? E ele vai lá, já tendo curado ele dos seus pecados, ele diz: levanta-te e anda, pega o teu leito e vai para casa. E todos presenciaram esse milagre. Então a gente aprende com o Salvador, né, que ele nos cura espiritualmente. Ele nos cura dos nossos pecados através da sua expiação, através do nosso arrependimento sincero, quando a gente paga o preço do fardo do pecado na nossa vida. E ele também nos cura. Ele nos cura das nossas dores físicas. Ou seja, o nosso Salvador é a nossa solução. Se estivermos do lado dele, caminhando com ele, estaremos sempre bem. Sempre bem. Não importa o que aconteça na nossa vida. E como sugestões de leitura, da designação de aula, tinha 2 discursos lindos. Um deles é o do Helder Anderson, que fala sobre feridos. E ele falou uma citação maravilhosa que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim, né, porque todos nós temos ferimentos, sejam emocionais, sejam físicos, todos nós carregamos os nossos ferimentos, né, e estamos aqui na Terra e passaremos por nossas provações, mesmo que entendamos sobre o plano de salvação, nem sempre é fácil. E ele diz assim: os ferimentos podem vir de um desastre natural ou de um lamentável acidente. Podem ser causados por marido ou esposa infiel, virando de cabeça para baixo a vida do cônjuge e dos filhos fiéis. Os ferimentos podem ser causados pela escuridão, pelo desalento da depressão, por uma enfermidade não prevista, pelo sofrimento ou morte prematura de alguém que amamos, pela tristeza quando um membro da família perde a fé, pela solidão de quando não se consegue um companheiro eterno, ou por centena de outras adversidades desanimadoras e dores que não se veem. Mas aí ele diz, né, que todos esses ferimentos podem ser curados por Cristo, que é o nosso Salvador e o nosso bom samaritano. Então, gente, não importa o que estejamos passando na nossa vida, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos podem ser curados pelo bom samaritano, que é o nosso Salvador. E quando a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai vendo tantas das situações que Ele curou, que Ele amenizou essa dor, que Ele amenizou esse sofrimento. Uma outra situação que me impactou muito é quando Cristo está chegando em Naim, na cidade de Naim. E logo no portão da cidade, ele tem a oportunidade de ver um enterro, né? Ele está vendo ali as pessoas seguindo para enterrar o filho único de uma mulher que era viúva. E era uma grande multidão. E eu fiquei imaginando a dor dessa mulher, filho único, ela já era viúva e ela estava enterrando o seu filho. Eu acho que essa é uma das piores dores que alguém pode sentir na vida. Mas nesse momento o Salvador se encheu de íntima compaixão. E ele vai lá, ele toca e o milagre acontece.
levanta-te, né? Ele vivifica aquele jovem que começa a falar. E as pessoas se maravilham. Eu fico imaginando a alegria daquela viúva. Então Cristo ele veio para nos curar, tanto fisicamente como espiritualmente. Né? A gente vê ele fazendo milagres no dia do Senhor, no sábado. Mas estavam lá as pessoas questionando, né? Os fariseus. Como assim? Ele está quebrando o dia do Senhor. E Cristo veio ensinar uma lei muito maior. Ele diz, o sábado é para fazer o bem ou para fazer o mal? Ele está curando alguém. Ele está fazendo o bem. Mas eles não conseguiam compreender. Porque eles viviam tão cegamente a lei que eles não conseguiam perceber o Redentor do mundo. E ele comia com os pecadores. E eles questionavam e diziam, mas quem é esse que se mistura com os pecadores? Então Cristo nos ensina, né, que todas as pessoas são filhos de Deus, não importam os seus pecados. A expiação está disponível para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Teve um certo momento, né, que ele foi convidado por um fariseu para comer na casa dele. E ele vai. E quando ele está lá na mesa, aparece uma mulher. Essa mulher era uma pecadora. Mas ela tinha se arrependido dos seus pecados. E ela vai lá por trás, ela leva unguento, né, as suas especiarias, e ela começa a ungir os pés do Salvador. Ela unge os pés do Salvador com unguento e com as suas lágrimas, lágrimas de arrependimento. E ela enxuga os pés dele com o seu cabelo. Mas aquele fariseu que havia convidado Cristo dizia, se esse fosse profeta, se esse fosse o Filho de Deus, saberia que essa mulher é uma pecadora. Então, nesse momento, Cristo vai lá e fala para ele, né? Fala para ele. Imagine um homem, né, que tem 2 criados. E essas 2 pessoas devem, né, para o seu senhor. Um deve 500 e o outro deve 50. E aí eles não têm como pagar. E o seu senhor vai lá e perdoa aos 2. Quem você acha que amou mais ao Senhor? E o homem diz, bom, eu acho que amou mais o que devia 500, o que devia mais. E Cristo ensina exatamente isso. Eu cheguei na sua casa e você não lavou meus pés. Você não me deu unguento para ungir a minha cabeça. Quem me ama mais? Enquanto essa mulher pecadora ungiu os meus pés, lavou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. E ele vai lá e diz, não chores, não chores. Gente, que lição linda, porque a gente aprende como, não importa o quão tenhamos pecado, o sacrifício expiatório está para todos. Que a gente possa realmente pensar qual é a nossa necessidade, o que eu pediria para o Salvador. Ele pode ser o nosso bom samaritano. Ele é aquele que vai acalmar as tempestades da nossa vida, quando a gente entra no barco com ele. Não significa que os mares não vão se revoltar ou que as ondas não serão gigantes, mas estar no barco com o Salvador vai nos dar a confiança e a paz que nós precisamos para remar e para continuar quando a vida for turbulenta, quando a nossa vida, a maré, não estiver baixa. Então, que o Senhor possa nos abençoar. O outro discurso que tinha como recomendação na lição e que foi lindo é o do Elder Bednar, onde ele fala sobre aceitar a vontade e o tempo do Senhor. Esse discurso, ele me tocou profundamente. Reler foi maravilhoso, porque me fez lembrar um monte de coisa que eu esqueci.
Gente, deixa eu limpar aqui porque tá tão quente que começa a transpirar os óculos. Mas olha só, o Elder Bednar, ele fala sobre aceitar a vontade do Senhor. E ele conta, né, resumidamente, eu gostaria que vocês lessem na íntegra, porque é muito lindo. Ele fala sobre o Elder Maxwell, que serviu por muitos anos como apóstolo, e de como ele enfrentou a leucemia, e de como uma vez, depois de mais de 40 dias fazendo quimioterapia, todos os dias, ele recebeu, ele e a sua esposa no aeroporto, levou para a casa deles porque eles iam fazer um devocional na universidade em Idaho. E naquele percurso, em tempo que ele ficou na casa dele, descansando até chegar o horário do devocional, ele pôde perguntar, né, ao Elder Maxwell o que ele mais tinha aprendido com a leucemia, com a enfermidade dele. E ele respondeu para ele. Ele respondeu assim: eu aprendi que não recuar é mais importante que sobreviver. E ele disse que o Elder Maxwell dizia: eu não quero recuar. Então, gente, nós vamos ter muitas das provações na vida, mas que a gente tem essa atitude de não recuar, de seguir em frente com coragem, aceitando a vontade de Deus. O Elder Bednar, ele fala assim, né, que todos nós vamos partilhar da taça amarga, mas vamos partilhar da taça amarga. Sim, nós não precisamos nos tornar amargo por isso. O Salvador não recuou no Getsemane. Ele enfrentou a taça amarga. E que a gente não se torne amargo. E aí ele conta, né, sobre a experiência de um casal muito jovem, de um rapaz chamado John. E esse rapaz, ele era um membro fiel da igreja, um portador do sacerdócio, fez uma missão digna, encontrou uma boa moça, se casou, foi selado no templo e aos 23 anos de idade ele foi selado com a sua esposa, que tinha 20 anos, e eles estavam felizes, todo um futuro pela frente, recém-casados, quando 3 semanas depois do casamento ele descobriu um câncer ósseo. E isso fez com que a vida deles virasse de cabeça para baixo. Ela estava ainda no hospital esperando a notícia dos exames, respondendo aos presentes de casamento, aos talheres, às louças, agradecendo, quando ela recebeu a notícia. E ela disse que as louças, os presentes, nada mais disso fazia sentido. E essa dureza de ter que passar por isso não foi fácil para eles. E muitas vezes ali, muitas perguntas vieram à sua mente, no seu desejo de ser curado, né? E é muito interessante porque o Elder Bednar diz que visitou esse casal no hospital e que ele pediu uma bênção. Então o Elder Bednar disse que sentiu a necessidade de conversar um pouco com eles antes, né? E contou a experiência do Elder Maxwell e falou para eles, né, entre outras coisas: você tem fé para ser curado? E eles disseram: sim, nós temos muita fé, tudo que nós queremos é ficar juntos, é ser curados, é desfrutar um pouco mais dessa vida, né? E aí o Elder Bednar faz a pergunta: mas vocês também têm fé para não ser curado? Fé para aceitar a vontade do Senhor? E aquilo mudou tudo. Aquilo mudou tudo. Esse casal escreveu muitos relatos no diário. Então eles mandam muitos desses relatos, dos sentimentos, para o Elder Bednar, né? E a esposa, um desses relatos, ela fala que ela pela primeira vez começou a refletir sobre aceitar a vontade do Senhor, sobre ter fé para aceitar a vontade do Senhor. E ela entendeu que com Cristo estaria tudo bem, mesmo que a vida não fosse como eles tinham planejado. Bom, e o que acontece com esse casal é um verdadeiro milagre, porque ele acaba conseguindo se recuperar, né, conseguindo, né, depois sair do hospital e realizar muitos dos seus projetos. Tempos depois esse câncer volta, né, e novamente eles vão ter aí toda uma
dura batalha de fé e de aceitar a vontade do Senhor. Mas é lindo esse discurso porque nos ensina a beber da taça amarga sem nos tornar amargos. Nos ensina a enfrentar as adversidades da vida sem recuar, com coragem, e não somente sobrevivendo, mas de frente, com fé. Então, gente, eu aprendi tantas coisas e eu sei, né, que embora nós não estejamos lá, não estivemos lá, né, ao lado do Salvador, caminhando com Ele, presenciando esses milagres, né, vendo aquela multidão desesperada e que tinha muitas vezes em Cristo como seu último recurso, com toda a sua fé. E como o Salvador ministrou e abençoou a vida dessas pessoas. Embora a gente não esteve lá presente, mas uma coisa eu sei, todos nós podemos trazer o Salvador para a nossa vida. Todos nós podemos caminhar com Ele. Todos nós podemos entrar no barco com Ele. Todos nós podemos ter o Salvador na nossa vida, não somente um dia, mas todos os dias. À medida que a gente busca o Salvador, que a gente faz a nossa parte em querer se aproximar dEle, em querer moldar a nossa vida como a dEle, em querer ser um seguidor verdadeiro de Cristo. Então, que a gente possa lembrar que todos os milagres são possíveis, que Cristo nos proporcionou, tanto a cura física quanto a cura espiritual. E se nós tivermos em mente o desejo e a humildade de aceitar a vontade do Senhor, seja para sermos curados ou não, tudo vai estar bem. Porque Ele é o nosso bom samaritano. E se nós pecarmos, e aqueles que pecaram muito feio, lembrem-se, o Salvador te ama. A expiação dele está disponível. Você pode ser curado. Todos somos filhos de Deus. E vamos amar mais, à medida que pecamos mais, à medida que nos arrependemos mais. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos passar pelas adversidades da vida sem recuar e com o coração agradecido. Muito obrigada a vocês pelos comentários, obrigada a vocês pelo incentivo, obrigada a vocês que comentam e que me ensinam tanto, né, sobre as suas visões, sobre os seus estudos e as mensagens de fé, de esperança. Que o Senhor abençoe todos nós. Obrigada.